Hi there, how are you doing? I'm Professor Paulo Lúcio and I'm so happy to be your English teacher. It's great to be here talking to you about the contents of the second quarter of Phase 9. I hope you like everything we'll discuss today. I'm very excited. What do you know about short stories? Isso mesmo. Short story é o nome em inglês para conto, o conto literário. É um gênero discursivo que conta a história de um fato acontecido na vida dos personagens, sem necessariamente descrever esses personagens ou dizer de onde vieram. Também os contos podem terminar sem dar uma conclusão a um problema que foi apresentado. Cabe muitas vezes ao leitor a função de imaginar o final da história, baseando-se nas ações que aconteceram até então. Vamos ver como funciona? O primeiro conto que eu vou ler para você chama-se Please Marry Me, que quer dizer, por favor, case comigo. Só que antes de ler, eu quero que você pense nesse título. Você já viu alguém pedindo por favor para casar? Tente imaginar a situação. Para ler bem esse texto, você precisará de um vocabulário que talvez não conheça ainda. Então, vou dar algumas explicações em inglês e em português sobre o significado de algumas palavras e você vai tentar deduzir o que elas querem dizer. Pay attention. Primeira palavra, bored. Isso mesmo, repita comigo. Bored. Uma pessoa que fica bored, fica assim, ó. Bored. Ela não consegue se animar com nada. I'm bored. Ok, próxima palavra. Couple. Repeat after me. Couple. Couple. A couple consists of two people who may be married or a boyfriend and girlfriend, etc. Entendeu? Um couple consiste em duas pessoas que têm um relacionamento, como casadas ou namoradas. Ok? Próxima. Dream. Again. Dream. Dream. When you sleep, you have beautiful dreams. Ok? Dreams. Argue. Argue. Repeat, please. Argue. To argue is to present an argument. É quando você apresenta um argumento. Pode ser quando você discute também, mas aqui no texto vai ter a ideia de argumentar. Eventually. Repeat, please. Eventually. Eventually. Eventually is in the end, as a result. Quando uma coisa acontece eventually, ela acontece lá no final da história, como consequência de outros acontecimentos. Agora, partner. 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 Your partner can be your friend, your boyfriend, your colleague, someone who is with you. Partner é uma pessoa que faz companhia para você, como amigo, namorado, colega, etc. Take for granted. Yes, repeat this one. Take for granted. Take for granted. When you take something for granted, you accept it so naturally that you don't give it much attention. Essa expressão nem tem tradução no português. Take for granted quer dizer que você aceita uma coisa assim com tanta naturalidade que você nem percebe a existência dela na sua vida. For example, most people take electricity for granted. A maioria das pessoas aceita com essa naturalidade a eletricidade, por exemplo. A menos que você seja eletricista, você não deve ter muito conhecimento sobre o que acontece nos tubos elétricos por dentro da parede, né? Agora que está preparado, é hora de ler o conto no qual uma pessoa pede que a outra, por favor, se case com ela. Pay attention. Please marry me.
Jill answered the phone. It was Jack. Jill, will you marry me next week? What? Jack repeated his question. Of course not, she replied. She wondered why he was asking her that question. They had already agreed that when people get married, they immediately start to take each other for granted. They don't do the little things like opening the car door or holding hands. They get too comfortable. They treat their partner like an old shoe. And eventually, they get bored with each other and get divorced. Jack agreed. But he argued that they were special. They were different from other couples. They loved each other too much to end up in a divorce. Yes, that may be true, but still, why next week? Why can't we think about it for another year or two? Because I had 2 dreams the last 2 nights. In both dreams, you left me for another man. In fact, you left me for 2 different men. I want to get married now so I don't have these dreams anymore. What did these men look like? Percebeu que os personagens são um casal de namorados, o Jack e a Jill, e que o Jack telefona para Jill pedindo a moça em casamento? Quando ela diz que eles já tinham combinado de não se casarem, porque todas as pessoas que se casam acabam se acostumando tanto uma com a outra que param de prestar atenção na pessoa amada. Ele diz que o amor deles é diferente e eles não vão se divorciar. Ela então questiona a urgência de Jack, pois ele quer se casar na próxima semana. Por que será isso? Ele diz que precisa parar de sonhar que ela foge com outros homens. Ao invés de dizer se aceita ou se não aceita se casar com Jack, a Jill fica curiosa em saber sobre a aparência dos outros homens quando pergunta What did these men look like? Agora vamos combinar uma coisa. Se a Jill está interessada em saber como é que são os outros homens, talvez ela não tenha tanta certeza assim se quer se casar com o Jack um dia. Talvez ela até esteja torcendo para o sonho do Jack se realizar para ver se os outros homens são mais bonitos que o Jack, então decidir com quem ela fica, né? Agora você vai ver um outro tema de conto. Você vai ver a apresentação da short story Pasta Meal Hershey Dessert. E vai conhecer um personagem chamado Oscar, que resolveu fazer só 1 ou 2 refeições por dia. Você verá como ele prepara e come a sua refeição. Antes disso, porém, veja algumas palavras que ajudarão você a entender esse conto. Boil, boil, boil. Repete, é isso aí, tem que repetir depois de mim. Vai, repete aí, ó. Cabinet, cabinet, cabinet. Repeat, please. Celery stalk, celery, celery stalk, celery stalk. Juice, juice, juice. Mouse, mouse, mouse. Mice, mice, mice. Pasta, pasta, pasta. Radish, radish, radish. Stovetop, stovetop, stovetop. Milk, milk, milk. Cucumber, cucumber, cucumber. Onion, onion, onion.
fridge, fridge, fridge. Garlic, garlic, garlic. Herring, herring, herring. Strainer, strainer, strainer. Box, box, box. Can, can, can. Bowl, bowl, bowl. Cup, cup, cup. Pear, pear, pear. Assorted nuts, assorted nuts, assorted nuts. Pecan, pecan, pecan. Squeezer, squeezer, squeezer. Além dessas, existem as palavras cognatas, aquelas que parecem com o português, que também nos ajudam a entender o texto. Preste atenção ao som de cada uma, mas também à forma como é escrita. Só de bater o olho você vai saber exatamente o que significa cada palavra. Preste atenção, olha lá. Conclude, lemon, scientific, salt, human, animal, banana, fillet, parmesan, utensil, Italy, popular, product, special. Como o conto que você vai ver inclui a preparação da comida, para encerrar essa sessão de vocabulário, preste atenção nestes verbos que descrevem como uma comida é preparada. Presta atenção, olha. Peel é o que você faz com a banana desse jeito, ó. Peel. Com outras frutas e legumes, normalmente precisamos de uma faca, né, ó. Peel. Slice. Você usa uma faca e corta desse jeito, ó. Fininho. Slice. Slice. Agora, chop. Também é com a faca, você corta assim, ó. Chop. Chop. Squeeze, você faz isso com o limão ou a laranja, ó. Squeeze. Squeeze. Grate. Você faz isso com queijo para colocar no macarrão. Tem até uns especiais que você gira assim, né? Então, grate. Melt. Sabe o que é melt? Quando a gente coloca manteiga no pão quente, a manteiga melt. Melt. Agora, stir é feito com uma colher. Stir, pode ser assim, ó. Stir. Pour. Pour é quando você passa o líquido de um recipiente para outro. Pour. Salt. Salt. Ah, mas salt não é ingrediente. Aquilo que se põe na comida para ela ficar salgada é sim, mas também pode ser o verbo colocar sal. Salt. Você achou que tem muita palavra nova, né? Pois é, mas essa preparação que você acabou de fazer vai ajudar você a entender o conto Pasta Meal Hershey Dessert. Só que você não precisa ter memorizado todas as palavras. Enquanto você estiver ouvindo o conto, preste atenção nos meus gestos e nas imagens que vão aparecer aqui. Tenho certeza que você vai lembrar dos significados e entender a história. Pay attention now. Pasta Meal Hershey Dessert. Oscar hadn't eaten all day, but that was okay. Many scientific studies have concluded that the less people eat, the longer they live.
These studies are based on experiments with mice and other small animals. So maybe the conclusions don't apply to humans. But maybe they do. Oscar wanted to live to be 100. So years ago, he had cut back from 3 meals a day to 2. Occasionally, he ate only 1 meal a day. The fewer meals Oscar ate, the less guilty he felt about not exercising. It was 11 p.m. Oscar peeled and ate a banana. He filled a pot with water, put the pot on the stovetop, and turned on the gas. Then he sliced 6 radishes, salted them lightly, and ate them. Then he washed and ate 2 celery stalks. After that, he ate half a cup of assorted nuts. He loved the pecans best, although they were the fewest in the assortment. He sliced the lemon in half and then used the squeezer to squeeze all the lemon juice into an empty cup. When the water in the pot began to boil, he grabbed a box of pasta from the cabinet. Oscar examined the pasta box. On the front, in large letters, was Barilla Penne, Italy's #1 brand of pasta. On the other side, in small print, was at the very bottom, was product of USA. Oscar shook his head. They tricked me again, he thought. He added 2 cups of pasta to the boiling water and set the timer. While the pasta was cooking, Oscar took a cucumber out of the fridge. He peeled it, sliced it, salted the slices, and ate them all while he read This Week, a popular weekly news magazine. Finished with the cucumber, he sliced the pear and ate it. The timer went off. Oscar poured the hot water through a plastic strainer and then put the pasta into a bowl. He added a heaping tablespoon of butter to the hot pasta and let it melt in. Then he poured the lemon juice onto the pasta. He chopped up part of a red onion and mixed it into the pasta. He drained a can of boneless herring fillets and stirred them into the pasta. He sprinkled garlic powder and grated Parmesan cheese onto the pasta. He put a spoon in the bowl, sat down at his dining room table, and dug in. When Oscar finished the pasta, he washed the dirty dishes and utensils. Then he poured cold, non-fat milk into a large glass, sat down, and slowly ate half of a 5-ounce bar of Hershey's Special Dark Candy. He washed it down with the milk. Now, that was worth waiting for, he thought. Você viu quanta coisa o Oscar preparou e comeu? Ainda bem que ele faz só 1 ou 2 refeições por dia, né? Agora que você está ficando craque em ler short stories, veja uma sobre a discussão de um casal de namorados e tente descobrir por que eles se desentenderam. Desta vez, tente usar o conhecimento que já tem para entender o texto. Mesmo se não souber todas as palavras, analise a situação e tente descobrir o sentido geral do conto. E você vai tentar responder por que o casal está brigando. Vamos lá? A jealous girlfriend, Gary and Alma, were having problems again. But you told me it was okay to call up Carol, said Gary. I asked you if it was okay to talk to her because it was her birthday and I've wished her a happy birthday every year for the last 10 years.
But you had already promised me that you would never call her again. You promised me that. So you lied to me. But I had forgotten that I told you that. You know that I forget things. I'm not going to argue with you. You have a memory like an elephant. But you've got to believe me. I completely forgot. And more important, Carol is just a friend. No, she isn't. She's still in love with you. But I'm not in love with her. She can love me all that she wants, but I'm not in love with her. I never was. Well, you say that. Maybe it's true, maybe it isn't. But the important thing is that you never know what the future will bring. You say that nothing will happen between you and her, but you don't know that for sure because you don't know the future. Yes, you're right. No one knows the future. I could fall in love with her again, and she and I might run off and get married and have 9 or 10 kids. Again! What do you mean, again? Descobriu o motivo da discussão? O Gary ligou para sua ex-namorada e é óbvio que a Alma, nome estranho, né? Bem estranho aqui no Brasil esse nome diferente, né? Mas é o nome da atual namorada dele, né? É óbvio que a Alma ficou com ciúmes. Gary ligou para Carol para lhe desejar feliz aniversário. Ele achou que não tinha problema. Até perguntou para a Alma se podia ligar para a ex, sendo que ele tinha prometido que nunca mais ia falar com a tal de Carol. Diz ele que não tem problema nenhum, porque ele nunca foi apaixonado pela Carol. Só que ele entra em contradição. A Alma provoca, dizendo que a Carol sempre foi apaixonada por ele. Vai que no futuro ele se apaixona por ela também. Esquentadinho, Gary disse ironicamente, tá bom, a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro, né? Pode ser mesmo que eu me apaixone de novo pela Carol, que eu me case com ela e tenha 9 ou 10 filhos. Só que o que fez a Alma ficar bolada mesmo foi que o Gary disse que podia se apaixonar de novo pela Carol. Lembra que ele havia dito que nunca tinha sido apaixonado por ela? Agora a Carol quer explicações. De novo? Como assim de novo? Agora que eu já expliquei tudo, volte lá, assista de novo esse conto e aposto que você vai querer ver esse barraco de novo, não vai? Percebeu que em todos esses contos ou short stories, a história não tem começo nem fim? É só uma cena, um recorte da vida de alguém. Daí podemos até ficar imaginando se vai ter final feliz ou não. Mas isso o leitor pode decidir. Veja que legal, né? I hope you've enjoyed to know that a short story is a literary genre, but it usually sounds very familiar in that it could be part of anyone's life. It does not usually have a beginning or an end, and there is no final solution in it. It is the reader who will imagine how it could go on. In your study guide, you'll find more short stories and exercises that will help you understand this genre better. You may re-watch this video as many times as you want to practice English in a fun way. Remember the importance of English in your life. Bye!